Existe algo ali em comum, um comportamento, um hábito que atrasa a vida de muita gente. Você não vai nem saber que você está fazendo isso. As recompensas que você busca, o reconhecimento que você busca e as coisas boas que você busca, elas são diretamente proporcionais ao nível e a quantas responsabilidades você assume. A vida não tem nenhum compromisso com a justiça. O teu esforço muitas vezes não é recompensado do jeito que você julga que deveria ser. Se o mundo te dá um limão, você pode fazer uma limonada. Existe algo distinto aqui do que você está fazendo. Se você não tem a oportunidade de receber feedback positivo para que a partir disso você se desenvolva, é muito difícil que a gente consiga sair desse ciclo pouco produtivo, cara. Não é fácil, não é simples e não é confortável. Se você não tem tolerância para suportar essa frustração ali, e apesar disso, ok, como eu posso assumir agora a responsabilidade para continuar dando o meu melhor? Se você não faz isso, você não cresce. Assuma a responsabilidade de oferecer para o mundo aquilo que você diz que você gosta de receber. E assuma a responsabilidade de não fazer com o mundo aquilo que você diz que é injusto com você. Por exemplo, eu, na hora de contratar alguém, na hora de dar alguma oportunidade em qualquer nível pessoal, de ter alguém próximo de mim, de oferecer alguma posição importante dentro das empresas, de qualquer coisa. E eu converso isso com vários outros colegas que eu tenho. Atitude é algo muito valorizado. E uma delas é a capacidade que as pessoas têm de assumir responsabilidade. Se por algum motivo você tem resistência ao aprendizado, se você tem resistência de alguma forma à orientação, se você não deseja orientação, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para você que se sente um pouco perdido em relação a algumas coisas. E vai ser muito bom para mim se eu conseguir contribuir positivamente contigo, cara, porque existem pequenas mudanças que quando a gente faz, quando a gente implementa elas, impactam de uma maneira que você não tem, talvez, muita noção de como isso pode impactar positivamente em N coisas que acontecem na tua vida aí, profissional, pessoal. Quais são as consequências que, somadas no tempo, vão gerar os resultados que você busca. Existe uma forma de lidar com a vida e com o mundo que eu vejo que ela é um ponto em comum nas pessoas que mais se queixam de que coisas boas não acontecem com elas. Em qualquer nível, tá? Você vai ouvir que tem um barulho aqui. Eu tô num Airbnb aqui em São Paulo. São Paulo e ruído e barulho é uma coisa que estão intimamente ligadas, né? Então peço desculpa a você se de repente aqui durante o vídeo essa obra aí, o que o pessoal está fazendo ali, o barulho, ele vai ser captado pelo microfone, não tem muito o que fazer. Se eu ficar parando aqui toda hora que tem esse barulho, a gente não termina nunca. E daqui a pouco eu tenho que pegar aqui minha mala, minha mochila e ir para o aeroporto, né? Daqui a pouco, na verdade, daqui a 15 minutos. E eu senti a necessidade de fazer esse vídeo aqui para vocês, porque vejo que é um pilar importante, é um ponto importante que observo durante o processo de desenvolvimento profissional e pessoal das pessoas que estão, que trabalham junto comigo nas empresas, e observo isso no dia a dia e na vida como um todo. E se eu conseguir te passar algo que te ajude a antecipar um problema, eu acredito que isso vai ser bom para você. Concorda? Imagina que o teu eu do futuro voltando no tempo e te avisando, te falando, ei, esse caminho daqui talvez não seja isso. Vou te dar um exemplo. Eu vim aqui para São Paulo por motivos de trabalho. Fui convidado para gravar um podcast. E ela teve um problema de saúde de última hora. Eu estando aqui no Airbnb, eu fui avisado de que não seria possível fazer a gravação, que a gente teria que remarcar. Bem, eu me organizei, eu mudei a minha rotina, a minha agenda, eu tive um custo para vir para cá para fazer a gravação. Cheguei aqui e fui avisado de que não é possível fazer por motivos de saúde, que é compreensível. O ponto é, você concorda que eu poderia ter simplesmente me queixado, eu poderia ter reclamado, eu poderia ter, sei lá, cara, eu poderia ter responsabilizado as pessoas, eu poderia ter culpado, eu poderia ter delegado a falta de planejamento, mas assim, ó, são coisas que acontecem. E aí, na hora em que eu recebi essa notícia, é óbvio que eu me senti um pouco incomodado, um pouco desconfortável, porque quebra uma expectativa que a gente tem. Mas em pequenos minutos eu pensei, tá, como eu posso aproveitar ao máximo possível agora a minha vinda aqui para São Paulo, o que eu posso fazer para maximizar a utilidade de estar aqui, para além disso que aconteceu.
Falei com o pessoal do meu time, já mandei mensagem pro Max, falei, cara, busca outro podcast, vamos buscar mais alguém aqui, de repente de última hora a gente consiga fazer algo, vai ser difícil, mas vamos tentar, tudo é possível. E quase que a gente conseguiu, mas obviamente por ser muito em cima da hora e praticamente um dia de intervalo foi impossível. Mas a gente tentou, se esforçou e já criamos algumas conexões aí para momentos futuros. Então já teve um saldo positivo. Aproveitei o máximo possível para fazer algumas coisas que eu não vinha fazendo nos últimos tempos. Dormi bem, tive uma boa qualidade do sono, fui para o parque, corri, andei, organizei algumas coisas na agenda, na rotina, produzi alguns conteúdos, fiz algumas coisas produtivas ao meu ver, dentro do nosso ecossistema e do meu trabalho, do que a gente faz. Aproveitei o máximo possível o momento. Por algum motivo a gente aprende que a vida é justa, cara. A vida não é justa e nem injusta. A vida é caos, é isso, é aleatoriedade, é entropia, é desordem. As leis biológicas, elas explicam que a vida ela não tem nenhum compromisso com a justiça. A vida não tem nenhum compromisso com a justiça. E eu entendo você ficar chateado com isso, eu entendo você se sentir prejudicado muitas vezes, porque você vê que o teu esforço muitas vezes não é recompensado do jeito que você julga que deveria ser. Você se vê injustiçado muitas vezes porque as coisas não acontecem na medida das tuas expectativas. Te entendo que é chato isso, é chato. Mas algo que eu aprendi e que me custou muitos problemas que você pode evitar, me custou progredir ainda mais na minha carreira, me custou muitos obstáculos a nível pessoal, foi assumir a responsabilidade. Se o mundo ele é caótico, se a vida ela é desordem, você pode assumir a responsabilidade de trazer harmonia. Se o mundo é caótico, você tem a responsabilidade de trazer harmonia. Se o mundo faz assim, você pode fazer assim. Flexibilidade. Se o mundo te dá uma semente, você pode plantar uma semente. Se o mundo faz isto, você pode fazer isto. Se o mundo te coloca numa circunstância X, você pode assumir a responsabilidade de fazer isto. Então, a grande pergunta que você pode começar a se fazer hoje, que eu sugiro, cara, pelo teu bem, e entenda isso, tá, como uma orientação de quem realmente deseja o melhor para você. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas eu sei que você é um ser humano que tem frustrações, que tem motivações, que tem desejos e que tem, provavelmente, se está consumindo esse tipo de conteúdo aqui, uma genuína vontade de se tornar uma pessoa melhor dentro daquilo que a gente descreve como ser uma pessoa melhor. Então, pensando nisso, se eu posso te dar um conselho, vamos chamar assim, como você pode assumir a responsabilidade, por pior que seja a situação na qual você está, por pior que tenham sido as condições nas quais você esteve, por piores que tenham sido as condições nas quais você foi educado, de onde você vem, cor de pele, raça, preferência sexual, profissão, não importa, como você pode assumir a responsabilidade hoje para fazer X. E a partir disto, consequências. Avaliar as consequências. Quais são as consequências que você deseja obter? Quais são os comportamentos que eu preciso assumir a responsabilidade para que isto ocorra? Então, muitas vezes você não vai progredir porque você não está assumindo a responsabilidade das coisas que acontecem e do que você faz. Você está delegando para os outros. Você reclama, você se queixa, você culpa. O que eu sugiro, cara, que você se dê a oportunidade de fazer toda vez que você tiver vontade de reclamar, e você vai ter, toda vez que você sentir que tem um impulso ali vindo e crescente de se queixar de alguma coisa, faça algo produtivo. Quando eu sinto vontade de me queixar, de reclamar de alguma coisa, eu entendo que eu estou sentindo esse desejo,
mas eu vejo isso aqui. Se eu fizer isso daqui, qual vai ser a consequência? Não vai me trazer o resultado que eu busco. O que eu posso fazer para obter o resultado que eu busco? Faço isso. E se eu não me sinto em condições porque eu estou muito desregulado emocionalmente, muito irritado, chateado, ok. No lugar de reclamar, de me queixar, como eu posso regular isso para entrar num estado novamente ótimo de funcionamento adequado para aquilo que é importante, para aquilo que a gente precisa fazer. Como eu posso fazer? Vou ouvir uma música. O que eu posso fazer para não reclamar? Vou treinar, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma corrida, vou escrever num diário, vou fazer um áudio reclamando comigo ali. Eu mando um áudio para mim mesmo e começo a falar tal. Crio situações e circunstâncias nas quais eu possa fazer isso sem piorar o mundo ao meu redor. Entenda, cara, muitas vezes você vai se sentir prejudicado de alguma forma, em algum nível. Não importa a situação na qual você está. Se você é um cliente, um consumidor, se você é a pessoa que está oferecendo algo, não importa o contexto no qual você está. Em algum nível você vai se sentir prejudicado muitas vezes. E você vai ser tentado em não assumir a responsabilidade, culpar o outro, não se colocar no lugar do outro, não olhar as coisas em perspectiva. E bem aí, você vai tomar decisões que vão te colocar em um contexto não tão favorável e pouco inteligente, pensando em consequências de longo prazo. Então, quando você vê alguém vivendo uma vida que te incomoda, porque te lembra de que você não tem essa vida que você gostaria tanto de ter, no lugar de você reclamar e se queixar, por que você não pergunta? Pergunta. Assume a responsabilidade. Pergunta. Ei, fulano, cara, gostaria muito de fazer isso que você faz e ter essa vida que você tem. Como você fez? Como eu posso chegar lá? Ó, meu timer tá tocando aqui, já tenho que ir embora pro aeroporto. E foi um trabalho árduo que eu tive que desempenhar, treinamento, estudando, me aperfeiçoando, me colocando em situações muito desconfortáveis, intencionalmente, para a partir disso ganhar um repertório e uma experiência que me permitiu estar construindo o que hoje eu estou construindo e estou tentando te passar aqui para que você possa ter essa oportunidade. Porque muitas vezes, se você não tem a oportunidade para você desenvolver aquilo que já é bom em ti, os teus talentos, as tuas habilidades, se você não está no contexto adequado, se você não tem a oportunidade de, ei, existe algo distinto aqui do que você está fazendo, se você não tem a oportunidade de receber feedback positivo para que a partir disso você se desenvolva, é muito difícil que a gente consiga sair desse ciclo pouco produtivo, cara. Então aqui quando eu estou falando e fazendo um vídeo, expondo um pouco disso aqui para ti, de alguma maneira eu me sinto satisfeito porque eu estou tentando criar um contexto e uma situação para ti a partir da qual você obtenha um feedback meu. Coloca aqui nos comentários, eu vou tentar te dar feedback. Qual está sendo o problema? Qual é a responsabilidade que você precisa assumir e você não está assumindo? Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo que vai ser simples, eu não estou dizendo que vai ser confortável. Eu estou te dizendo que vai ser difícil, vai ser custoso e vai ser desconfortável. E é graças a isso que você cresce. Toda vez que você se sente prejudicado por alguém ou por um grupo de pessoas, porque a vida não foi justa contigo, porque coisas aconteceram, porque isso, porque aquilo, tal. Válido, beleza, você ganhou, você tem razão. Toda vez que você aí foge da situação, evita a situação e não assume a responsabilidade de ir lá, pergunta, confronto, qual é a versão dessa outra pessoa, desse outro grupo de pessoas, qual é a versão deles, por que eles fizeram isso, será que eles tinham motivações por trás disso? Você foi curioso o suficiente para chegar e perguntar o que você sentiu, cara, por que você agiu dessa forma? Olha, eu me senti desta forma, assim, aconteceu isso e tal. Como a gente pode fazer para chegar aqui a um acordo se você não assume essa responsabilidade? Se você não vai lá e fala como eu posso construir aqui um caminho que me permita chegar do ponto A até o ponto Z, se você não assume isso, você não cresce. E tá tudo bem, Você pode aproveitar cada uma dessas oportunidades que a vida te dá. Não é fácil, não é simples e não é confortável para crescer.
Seja um adulto. Talvez hoje você não vai entender o que eu estou te falando. Mas daqui a 1 ano, daqui a 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, você vai lembrar dessa informação incubada agora em ti. E você vai falar, cara, eu acho que aquele cara lá tinha algo de razão. Teu sucesso na vida, apesar das falhas, dos fracassos, dos erros, ele é diretamente proporcional, está correlacionado com a tua capacidade de assumir responsabilidades. Se você propõe ideias, se você tenta fazer coisas e você não tem tolerância para se frustrar, para ouvir um não, agora não, ei, isso que você está me passando é legal, mas agora não vai funcionar. Se você não tem tolerância para suportar essa frustração ali, e apesar disso, ok, como eu posso assumir agora a responsabilidade para continuar dando o meu melhor? Se você não faz isso, você não cresce. E se você não cresce, você não aumenta o teu grau de responsabilidade que consegue assumir. E se você não faz isso, pouco provável que você consiga obter isso tudo que você diz que gostaria de obter. Eu sei que você se incomoda com coisas que acontecem e que as pessoas falham. Eu sei que você se incomoda com as falhas das outras pessoas. Eu sei, eu te entendo. Você tem um desejo ali de corrigir, você se sente injustiçado, você se sente... Às vezes você leva até para uma questão pessoal, parece que é contigo, né? Você não se sente respeitado. Eu entendo. Te entendo. Mas bem aí, acredita em mim, você pode assumir a responsabilidade. Como você pode comunicar as coisas de uma maneira mais efetiva? O que você precisa fazer para que aquilo que você está tentando influenciar no outro, no mundo, aconteça? Pergunta. Eu acho que eu falei. O que eu preciso fazer para que isso ocorra? Assume a responsabilidade. E se a coisa ela não está fluindo, e se a coisa ela não está indo para o caminho que você imagina que deveria ir, ainda aí, e assim, qual é a tua responsabilidade? Assuma a responsabilidade. Não fique culpando e punindo o mundo e as outras pessoas pelos erros que você não gosta de ser punido e culpado. Não faça isso. Se permita entrar em conflito, ouvir o outro lado, o que a outra pessoa tem a dizer, o que o mundo tem a te dizer. Busca a harmonia. Você se incomoda muito com os erros dos outros, com as falhas que as pessoas cometem, mas você não gosta quando fazem isso contigo. Quando você comete um erro e uma falha, você gosta que te deem feedback, que te perguntem e que se coloquem no teu lugar. Você gosta de receber empatia do mundo. Pois bem, assuma a responsabilidade de oferecer isso para o mundo. Pessoas como eu, por exemplo, na hora de contratar alguém, na hora de dar alguma oportunidade em qualquer nível pessoal, de ter alguém próximo de mim, de oferecer alguma posição importante dentro das empresas, de qualquer coisa. E eu converso isso com vários outros colegas que eu tenho. Atitude é algo muito valorizado. E uma delas é a capacidade que as pessoas têm de assumir responsabilidade. De não ficar culpando fulano, eu deveria ter me comunicado melhor. De não ficar delegando a culpa para, não sei, eu acho que me dá feedback. Ei, Fernando, me dá feedback. Cara, onde eu posso melhorar então da próxima vez? A gente observa quem assume a responsabilidade. A gente gosta de ter perto pessoas que assumem a responsabilidade. Observa isso. As pessoas que você mais gosta de ter perto são as que assumem a responsabilidade para as coisas, por aquilo que cabe a elas, ou você prefere pessoas que se queixam e vivem reclamando de absolutamente tudo que acontece com elas? Faz a tua escolha. Faça a escolha com sabedoria, se cuide, ok? Se cuide, se mantenha ativo, aprendendo, seja um aprendiz. Humildade, você não sabe de tudo e nunca vai saber. Eu não sei, eu também quero aprender contigo. Coloca aqui nos comentários o que você acha. Quero aprender com você. Se permita aprender. Desconforto. A vida no conforto é morte. Desconforto, crescimento. Se permita amadurecer. E acredite em mim, com o tempo, coisas boas irão acontecer.